Tu vai fazer o Enem, tu faz prova do Enem. Bom. Vai fazer prova do Enem? Faz prova do Enem. Vai fazer prova da FUVEST? Faz prova da FUVEST. Ponto. Prova é que nem casamento, tu vai ter que escolher um, tá? Porque se tu imprimir a prova da FUVEST e a prova do Enem, tu vai ver que são provas diferentes. Embora o conteúdo é o mesmo, é diferente. É que nem a prova de residência. A medicina é a mesma, mas, por exemplo, tem hospital que cobra mais alguma coisa, tem hospital que naquela região tem uma epidemia de algo, tem algum problema ali endêmico naquela região, tem mais prevalência de tal coisa, eles vão cobrar mais aquilo. Os médicos, né, que desenham aquelas questões, eles gostam mais de uma determinada parte. Então a prova sempre tem uma tendência. Por quê? Porque ela é feita por seres humanos. Então o ser humano, ele tem uma tendência, ele tem pensamentos, ele não tem como o ser humano ser neutro. Ele sempre vai ter uma ideologia para um lado. Então ele sempre, esse conteúdo aqui da medicina eu acho que ele é mais importante, então ele cobra mais aquilo. No outro hospital, o cara acha que é mais importante aquilo. Então a prova, ela é diferente. As provas aqui do Rio Grande do Sul, elas são bem diferentes das provas de São Paulo. Então prova, você precisa casar com uma, é que nem casamento. Casa com uma e fica com ela até o final. Pode casar com duas pessoas? Pode. Vai dar certo? Não sei. Eu acho que é mais difícil você manter dois casamentos. Eu prefiro um casamento e deu. Eu acho que é mais interessante você fazer provas, tá? Aí, por exemplo, tu pega ali... eu recomendo fazer 25 provas, tá? 25 provas, o mínimo que eu recomendo. Então, assim, tu pega as provas antigas do Enem, tem mais de 25 provas. Tem a edição Libras, tem primeira aplicação, segunda aplicação, PPL, né, que é Pessoas Privadas de Liberdade, tem vários modelos de prova, né? E se você aplica o meu método de estudo, com uma questão você consegue prever 5 questões que possam cair naquele modelo. Você entende, você consegue entrar na mente do seu inimigo, né? Então, o método Atleta da Mente que eu desenvolvi, ele trabalha muito por meio de provas, estratégias de provas. Então, aplicando esse método passo a passo, linha por linha, você consegue entrar na mente do seu inimigo. Então, tu pega uma questão, aplicando ali o PBL ATM, você já consegue prever 5 questões que possam cair daquele conteúdo com uma ótica diferente, com uma perspectiva diferente, com um aspecto diferente, né? Então, não precisa se preocupar com outras provas, tá? Mas e depois que eu fizer 25 provas? Não precisa, porque se você aplicar o método, você já vai conseguir, com uma questão, você já consegue prever várias questões, né? Escolhe uma prova, aí a partir dessa prova você vai entrar na mente do seu inimigo, você vai prever. Por quê? Porque para você vencer uma guerra, pensa que a prova é teu inimigo, não tem vaga para todo mundo. Para tu prever, tu tem que prever as ações, tu tem que pensar na frente do seu inimigo, tá? Eu li um livro, chama The Art of Learning, tá? Um jogador de xadrez, que ele foi campeão mundial de xadrez e depois ele foi campeão mundial de Muay Thai. É uma arte marcial que ele foi campeão também, tá? Então ele usou a mesma estratégia de aprendizagem mental, né, de conhecimento, para aprendizagem motora, tá? Então ele usou esse mesmo conhecimento que ele adquiriu para ser o campeão mundial de xadrez, ele usou para ser o campeão mundial da arte marcial X lá, que eu não lembro qual que é. E aí, no livro dele, né, ele é um cientista, ele fala que para você vencer no xadrez, o que tu precisa fazer? Você precisa prever as ações do seu inimigo. Então você tem que sempre estar um passo à frente do seu inimigo. Ele falou que tinha jogadas, né, tinha jogos que ele previa 18 possibilidades. Então ele estava jogando ali as peças no tabuleiro e ele previa 18 possibilidades. Na mente dele, mentalmente, ele estava jogando ali com o cara e ele, se ele fizer isso vai acontecer isso, se ele fizer isso vai acontecer tal coisa. Ele previa 18 ações, 18 passos na frente do inimigo dele. E é isso que os meus alunos fazem. Então ele pega uma questão, ele aprende aquele conteúdo, ele estimula o cérebro dele a raciocinar e bem como ele faz o que? Ele prevê os passos que o inimigo dele vai dar, porque a prova é feita por seres humanos, logo ela segue uma tendência. No início da live eu falei, citologia, todo ano cai. Todo ano tem uma questão de citologia, ou seja, isso aqui é o quê? É eu prever as ações do meu inimigo. Só que o que o vestibulando comum, que demora 3, demora 5 anos para passar, o que ele faz? Ele estuda citologia. Não, eu vou aprender citologia. Ele
ele não aprende praticando. Uma coisa é você ver uma videoaula de citologia, outra coisa é você aprender praticando. Você estimula o teu cérebro a resolver problemas. Você aprende sujando a mão de terra. Por quê? Uma coisa é você ver uma videoaula, de citologia, outra coisa totalmente diferente é você fazer uma questão de citologia na prova que vai decidir o futuro da tua vida, que tem a tua pressão em você mesmo, tem a pressão da sua família em você mesmo, o teu nível emocional tá na lua, tu tá ansioso, é diferente, entendeu? É diferente. Uma coisa, meu querido, é você ver a videoaula de citologia. Não, eu vi lá no YouTube que citologia cai todo ano, vou estudar citologia, vou ler a apostila de citologia, vou fazer um resumo, mas chega lá a prova, o cara erra. Ele erra a questão que ele estudou. Aconteceu isso. A menina mandou mensagem para mim, Léo, eu estudei resistores, circuito elétrico, e caiu uma questão sobre esse conteúdo, sobre eletrodinâmica. Não lembro exatamente qual era a questão. Ela falou assim, eu estudei esse conteúdo, eu li a apostila, eu vi a videoaula, só que eu errei a questão que eu sabia. Ó, a Karine falou, isso aconteceu comigo também. Comenta aí se já aconteceu isso com você. Tu estudou o conteúdo e mesmo estudando errou. Por quê? Estudar, adquirir conhecimento. Né? Então, primeiro, você não adquiriu conhecimento. Segundo, você aprendeu do jeito errado. Você aprendeu vendo vídeo, você não aprendeu resolvendo problemas. Entendeu? O cérebro humano, do ponto de vista evolutivo, ele aprende resolvendo problemas. Né? Que é a metodologia de Harvard, Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. É assim que eles ensinam lá, por isso os caras têm vários prêmios Nobel, e o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Né? Até a Argentina tem, o Brasil não tem, os caras têm 300 e pouco. Só Harvard, só a faculdade dos caras lá tem. Então imagina o nível que os caras têm. Eles têm mais neurônio? Não, tem a mesma quantidade de neurônio que tem, só que o estímulo, as estratégias de aprendizagem dos caras é totalmente diferente. Né? Aí tu pega, por exemplo, Finlândia. Os caras lá aprendem inglês, aprendem a língua deles, aprendem vários... O cara sai da escola falando 4 idiomas, 5 idiomas. Aí tu pega o brasileiro, não sabe nem o português direito. E eu me coloco nesse saco, porque eu saí da escola sem saber falar direito. Eu era analfabeto funcional, eu não sabia matemática, eu não sabia interpretar um texto, eu não sabia nada. Então assim, pessoal, tu sai da escola sem saber nada, entendeu? Eu saí da escola sem saber fazer um cálculo matemático, sem saber nada, sem saber interpretar um texto. Aí tu vê lá os caras falam a língua deles, falam inglês, falam francês, falam alemão, falam tudo. Espanhol. E aí no Brasil, aí tá, mas eles têm mais neurônio? Não. É que o estímulo, a aprendizagem dos caras é diferente, né? Mas é que eles têm mais dinheiro. Até pode ser um argumento válido, mas quando tem esse ranking dos sistemas educacionais, o Brasil perde para países que têm menos dinheiro que nós. Entendeu? Então só a questão da desigualdade social não é só esse ponto. Entendeu? São vários aspectos. Tá? Ó, o pessoal tá falando que tá sem som. Por que será? Então, assim, quando a gente analisa isso, a gente começa a entender alguns aspectos, tá? Então, o legal da prova é isso, é você prever os comportamentos que o teu inimigo vai ter.